Não, aqui é um programa de série A, né? É um 52º programa. Não é um programa Tinha que de entender. Nós chegamos na hora de esculhambar já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Eu sei, é difícil. Eu imagino que a competição dentro do mercado de vocês também deve ser. Porque é um mercado bem mais fechado, né? Então, qualquer erro teu pode ser fatal, né? Além de fechado, André, ele é um mercado que lida diretamente e exclusivamente com vaidades, né? E nem isso nem é ruim, sabe? É super positivo porque quando a vaidade é usada de uma forma de uma propulsora de movimento, ela é muito boa, né? Agora, quando ela entra numa questão de disputa de quem é daí isso fica meio xarope e acaba comprometendo todo mundo, sabe? Todo mundo sai comprometido de uma posição como essa. E o público, né? Ontem o professor Léo estava falando de Jogos Vorazes com o Dedo, faz muito sentido porque o público gosta da sociedade do espetáculo, sabe? Gosta de ver o circo pegar fogo, gosta da briga-lhama, gosta do caos. Então, por isso que eu sou um pouco questionador do RuPaul's Drag Race, sabe? Às vezes eles fazem uns certos desserviços assim que são complicados de tolerar. Porque eu entendo que tem um pessoal que fala assim, pelo menos a gente está aparecendo na mídia, pelo menos a gente está sendo falado, mas qual é a qualidade desse estar sendo falado, estar na mídia, né? Eu não sei se tu conhece uma influenciadora digital e professora chamada Sabrina Fernandes, do Tese 11. Ela é da onde? Tese 11. Ela é youtuber e ela é professora da USP e coisa assim. Não me lembro exatamente o currículo dela, mas eu sei que ela é professora, né, de ciências políticas e tem esse canal no YouTube chamado Tese 11. Uhum. Há pouquíssimo tempo atrás, eu gosto muito também da retórica dela, ela tem um discurso muito alinhado, ela é de esquerda a esquerda, ela não é de centro-esquerda, ela é social-comunista, dentro do cerne do social-comunismo real, assim, não esse do bicho-papão, sabe? De políticas igualitárias e toda essa história, né? De quem conhece e compreende um pouco da história do comunismo em si. E aí ela fez um vídeo exatamente sobre isso, André. Ela falou sobre como se perde tempo, né? Um precioso tempo dentro de um período de pleito eleitoral que tem fim, né? Ele vai acabar, esse tempo é limitado, munindo o outro lado de informação ou divulgando informações que não fazem parte da base, por indignação, sabe? Assim, fiquei indignado com esta opinião. Não divide esta opinião que você ficou indignado. Pega outros 3 pessoas que opinam, que estão do seu lado e compartilham do seu ponto de vista de uma forma responsável e compartilha esses. Não dê palco para as pessoas que estão querendo que a gente dê palco para elas, né? E isso acaba reverberando em inúmeras outras formas de percepção, porque a militância política, né, ela já está, de certa forma, desgastada, porque vem de perdas em cima de perdas, né, derrotas em cima de derrotas, e nunca é fácil. Mas, e acima de tudo, o mundo hoje está muito maluco, né? Tu fores parar para pensar, assim, as coisas Sim. que estão acontecendo cria um grau de indignação muito profunda, né? Então, a militância, ela se perde querendo dar vazão da sua indignação, ao invés de juntar-se e encontrar espaços para ampliar o discurso que merece ser ampliado, né? O ódio é um lugar quentinho, já diria o Leandro Carnal, né? O ódio é um lugar quentinho. Então, você acolhe pessoas quando você passa a odiar ou passa a criar um discurso inflamado, porque o mofo se multiplica muito fácil, né? É uma métrica muito curiosa. É verdade. É muito mais fácil se propagar isso do que propagar uma ideia com esse tal. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Ivo. Tudo jóia? Em que lugar do país tu estás hoje? Em Gravataí. Gravataí! Aí do ladinho, na bela cidade, na incrível cidade turística chamada Gravataí. Gravataí. Muito bem. Hoje eu tô na cozinha porque eu tô fazendo sopa e então tô controlando o fogão a lenha aqui
Então saí do escritório e vim para a cozinha. Vai, vou te falar, essa é minha mãe. A minha mãe baixa a temperatura 2 graus. O 28 graus para ela já é motivo para sopa. É a dona Cláudia que me pediu, né? A dona Cláudia sentiu o friozinho. Sentiu um pouco de frio. Ai, vamos fazer uma sopa. E ele abre o vinho. Daqui a pouco. Aí Daqui a eu pouco vi já vou... a sensação térmica dele. Sabe que eu falei para uma colega minha lá, fez um sopão e as meninas lá na escola, e elas adoraram o sopão, todo mundo elogiou, né? Daí eu peguei e falei assim, no meu sopão vai tudo, né? E só para fazer vai meia garrafa de vinho. Daí eu disse, tu bota vinho no sopão? E eu disse, não, né, querida? Eu corto a carne e tomo um gole de vinho. Eu corto a cebola, tomo um gole de vinho. Boto uma lenha no fogão, tomo um gole de vinho. Não é que o vinho vai na sopa, não é um dos ingredientes. É o motor, é o combustível. Mas vamos arrancar lá, porque eu não sei se a gente vai conseguir. Também o Pedro ele tem que sair, que ele tem... 8. Às 8 ele tem Drag Culture. Não, tem show. Depois é Drag Culture. Tem show hoje. Que loucura. Então aí a gente fica um pouquinho... Pedro. Eu ia falar Pedro. Pedro mesmo. Não, eu ia chamar ele de Pedro Ivo. É o nome. Eu morava na rua Pedro Ivo, né? Mas é o nome do meu pai, né? É o nome do vô. Que Deus o tenha. Então vamos abrir isso aqui. Vamos abrir isso aí. Vamos lá. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje é o dia 12 de março de 2022. Faltam 294 dias para o fim do governo Bolsonaro. Aleluia. Está começando mais um bate-papo A Hora dos Saldanhas, hospedado no site Red Circle. Você pode encontrar nos aplicativos da Apple, você pode encontrar no Google Podcast, no Pocket Cast, só não vai encontrar no Spotify. Eu apresentando esse episódio de hoje, André Saldanha, junto comigo, colega Ivo. Boa tarde, boa noite, tarde, bom dia. Olá, pessoal. Boa tarde, Pedro, seja bem-vindo. E aos demais. E junto com a gente também, direto de Porto Alegre. Eu posso falar onde tá, Pedro? Lógico que sim, Jorge. lógico que sim. Óbvio. Eu quero receber mimos. Se não falar meu endereço, eu não recebo mimo dos patrocinadores. É verdade, nossos patrocinadores. Então, junto com a gente hoje, Pedro Guilherme. Boa tarde, E aí, Pedro. galera? Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal. Um prazer, como sempre, estar aqui na Hora dos Saldanhas, trocando um papo cabeça, propositivo, na intenção de elevar o debate e se divertir também, porque nem só de livros vive o homem, mas de toda palavra, inclusive palavrão. Simbora aí, galera. Esse é o objetivo Pedro, de que ter participou convidados, com né, André? Elevar o debate, né? Se fica só nós dois. Se fica só a gente. Véu abusado, Ivo, véu abusado. Se fosse Ivo. só nós dois. Ah, Não, o Pedro participou com a gente aqui no episódio 11 de dezembro, que foi aniversário do Gardel e do Noel. Isso. Pedro, ele é um dos episódios mais longos que a gente tem. Sério? Porém ele tá no top 10 dos mais ouvidos, porque teve muita gente que falou, porque como a gente fez um bloco do Gardel e outro bloco do Noel, fica fácil parar eles e seguir depois, né? Como eu sempre falo, não precisa escutar tudo uma vez só. Eu boto música no meio que é para fazer essas pausas. Uhum. Você vai lá, né? Se deu tempo de lavar uma louça, se deu tempo de dirigir até o teu trabalho, continua outra hora. Uhum. E é um que tem uma recepção muito boa por esse tema. Muito obrigado por ter participado com a gente. A satisfação é toda minha e eu espero que seja agora o segundo de vários e que a gente possa continuar com essa parceria aí, rotineira, constante, duradoura e evolutiva. É isso aí. Então, o que a gente tem para o dia de hoje? Hoje é o aniversário da atriz, cantora e dançarina Liza Minnelli. A grande Liza, a senhora do cabaré, né? A que colocou o My Hair no top
músicas dubladas por drag queens internacionais. Ela é filha da Judy, né? Judy Garland. E é um ícone, né? Especialmente para o pessoal de língua inglesa. A Liza Minnelli, ela sempre foi uma grande ativista das causas LGBTQIA+, sempre contou com o público para abraçar suas produções. E eu acho que, ela merece aí uma reverência importante por vida e obra, né? E por estar sempre presente quando a comunidade necessitou desse olhar dela, assim. Então, é uma grande atriz. Se eu não me engano, ela é ganhadora de Oscar, tá? E ainda fez outros filmes de bastante expressão, né? E já vem de um berço, né? O filme Judy, que tem a Renée Zellweger como Judy Garland, fala muito sobre o crescimento da Liza e a relação que ela tinha com a mãe, né? Então é um bom filme, no caso também. Pra quem não assistiu, show. Claro, Pedro. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz por Cabaré em 1973. Aí, ó, ganhou também o Globo de Ouro como melhor atriz por Cabaré em 73 e o BAFTA como melhor atriz pelo filme Cabaré de 1973. Normalmente o BAFTA é o primeiro a ser premiado, né? E daí a gente já tem uma grande temperatura de como a temporada do Oscar vai se desdobrar, né? Então, se ela já ganhou o BAFTA, muito provavelmente ela ganharia também o Oscar. Fala aí, Ivo. Na infância eu era meio assim, não vou dizer fã, mas eu curtia, gostava do trabalho dela e não sei, porque se eu não sei se eu vi o filme Cabaré quando eu era criança, não sei que filmes e que apresentações de TV, mas eu me lembro dela cantando, dela dançando, eu tinha uma simpatia muito grande por ela. Depois, acho que ela foi saindo um pouco assim dos holofotes, pelo menos da minha vista, assim, fui perdendo o contato, assim. Mas eu me lembro disso, que eu tinha um carinho infantil assim por ela, gostava dela na minha infância. Eu acho que o último trabalho dela, não sei se vocês viram um seriado, se chama Arrested Development. Ele tá na Netflix. Eu sei que ele existe, mas nunca assisti, meu velho. Ele é um dos meus seriados de comédia preferido. Então eu já sou duvidoso para dizer, porque para mim ali ela tá muito bem. Ela tá, quer dizer, é um time, só tem fera no seriado, sabe? Sabe aquele o seriado que parece que vão fazer uma coisa para se divertir e acabou não funcionando porque como tem muito artista de peso pesado, há um certo conflito de egos ali. Então, acho que é por isso que não foi mais para frente. Mas dá para ver que tem uma química muito, muito legal entre o pessoal que faz, incluindo a Liza Minnelli. Quem mais que está soprando velhinhas hoje aqui? James Taylor, cantor, compositor, violonista americano. Ele é 2 anos mais novo que a Liza. A Liza é de 46 e ele é de 48. Vamos lá, Guris. Toma em conta aí que do James Taylor eu conheço pouco, sei que ele existe e que é importante. O Ivo tá na sopa dele ali. Beleza, sem problema. Vamos seguir, vamos tocar. E o Ivo dele na sopa. Hoje também é o aniversário da cidade de Recife e Olinda, em Pernambuco. Tu conhece Recife, Pedro? Conheço. Eu tive a graça de fazer um cruzeiro, né, mãe-trocinado, e ele começou em Recife, e é uma cidade belíssima, de uma cultura muito rica, inclusive do cenário drag, né? Para quem não sabe, aí o pessoal do podcast que nos escuta, eu também sou drag queen, né, aqui em Porto Alegre, já fazem 10 anos. Neste momento em qual eu estou gravando o podcast, os rapazes estão vendo aí, eu estou me montando para trabalhar hoje de noite. E Recife tem uma cena muito pungente de artistas e outros performers, né, comediantes. Então, todo o Nordeste, na verdade, tem uma riqueza cultural muito profunda. E, além disso, eles exportam talentos para todos os lados, né, André e Ivo. Então, é muito incrível que uma cidade como essa, palco de tanta coisa incrível, né, esteja aniversariando, e eu fico muito feliz, né, por uma capital tão bacana tá aí, sobrevivendo às intempéries do mundo. Eu morei um tempo em Fernando de Noronha, e então é engraçado porque você olha geograficamente, o estado mais perto de Noronha seria Natal, Natal,
mas por razões políticas é Pernambuco que é a quem pertence, né? Então, a maioria dos voos você faz direto, Noronha-Recife ou Noronha-Natal. Claro que vai ter muito mais voos para Recife do que para Natal. Então, sempre que estava fazendo essa ponte, né? Quando você precisava de alguma coisa que não dá para fazer em Noronha, você tinha que ir para Recife, ou quando voava, né? O voo ia direto para Recife, Noronha. É uma cidade realmente muito bonita ali, especialmente aquela área ali de Boa Viagem. Boa Viagem. Tem alguns bons amigos em Recife. E tem um filme muito bacana que é com o Wagner Moura, que se chama Praia do Futuro. Não, Praia do Futuro é sobre Fortaleza, desculpa. Não é sobre Recife. Praia do Futuro é em Fortaleza. Aí ia cometer uma gafe, mas, enfim, fica a dica do filme, né? Apesar de não ser do local qual estamos falando, é um bom filme também. Aquários é em Recife. Aquários é em Recife, exatamente, com a Sônia Braga. Isso aí, show de bola. E é na região ali da Boa Viagem. Da Boa Viagem, né? E eu fui assistir no cinema e eu saí impactadíssimo de Aquários. Impactadíssimo. Porque é um filme incrível. É de uma qualidade cinematográfica, assim, de uma qualidade cinematográfica, narrativa, de construção, que é para poucos, viu? É uma bela obra do cinema brasileiro. Uma bela obra. Que é do diretor de... Bacurau? Bacurau? Não? Bacurau. É o mesmo diretor. O diretor de Aquários é o diretor de Bacurau. Inclusive, hoje mais do que nunca, por favor, assistam Bacurau. É assim, ó, é um baita de um filme. Tu assistiu, André? Assisti. Eu tive que assistir porque a gente participava de um projeto que falava, é parecido com o Cineminha com Amigos, mas era mais, não era streaming, era interno, né? E eles fizeram, tinha justamente o filme da semana, era Aquários. Aí quando eu vi que o diretor era o cara, eu falei, putz, eles vão dar spoiler do Bacurau. E eu, assim, ó, eu terminei de ver Aquários, eu falei, eu vou ver agora o Bacurau. E já tava com ele no arquivo, né? Falei, ou eu vejo agora, ou eu vou tomar spoiler. Eu odeio tomar spoiler. E aí eu vi. Sério? Eu vi um atrás do outro, assim. Fala, Ivo. Tu te incomoda. Recife, aniversário de Recife, professor de História. Eu não conheço. Infelizmente, eu não conheço nenhuma cidade do Nordeste. Eu fui até a região norte, eu tive em Palmas, no Tocantins, eu tive em Cuiabá, mas no Nordeste eu não fui em nenhum lugar ainda. Não conheço o Recife. Sei só da história. Tu falou que as duas cidades têm a mesma data? Sim. Olinda é mais antigo, né? Olinda é mais antiga do que o Recife. Na realidade, o Recife é uma... Eu acho que ele surge naquela história da ocupação holandesa, né? Naquelas batalhas que tem ali, daí os caras criam uma povoação mais para baixo de Olinda ali. Eu acho que está nesse... Posso estar errado, me desculpe aí o pessoal de Pernambuco que está nos escutando pela imprecisão histórica. Mas é o do Nassau? É Oi? Aquele da vinda do Nassau? Se eu não me engano, é isso. Ele pega exatamente, eles pegam uma ilha ali, né? Sim. E a partir daquela ilha vai surgindo a povoação de Recife. Porque show. Na realidade a cidade era Olinda, né? Na realidade a cidade era Olinda, ela fica mais alta, né? Sim. Posso estar errado, tá? Me desculpem. Não, você está correto. Olinda é fundada 12 de março de 1535. E Recife é fundada 12 de março de 1537. Tem 2 anos de diferença aí. Então não é no Nassau. Não tem nada a ver com o Nassau. Tem a ver com o que tu falou. O que acontece é Olinda, ele segue aquele estilo português de colonização e de fazer cidade. A cidade alta e a cidade baixa, entendeu? Justamente por causa disso, quando tem a invasão dos holandeses, né? A invasão começa por onde? Pela cidade baixa, para subir para a cidade alta. É estratégia militar. E Recife tem algo parecido com o que é Amsterdã, porque é uma cidade de canais, entendeu? Então, eles começam aí a desenvolver Recife mais do que Olinda. Por isso que Recife, ela dá 2 anos mais nova, mas ela acaba tendo uma
projeção muito maior e virando a capital do que Olinda. E existe, se diz, né, que durante esse período aí, foi ali que foi estabelecida a primeira sinagoga na América, não é? Então, existem debates históricos, mas o mais perto do que é que a sinagoga de Recife, de Recife é a mais antiga da América inteira. Ó. Porque depois ele sai daqui, né, quando os holandeses perdem para os portugueses, eles saem de Recife e vão abrir uma nova cidade, uma tal de Nova Amsterdã, que deu errado, né? Virou Nova York. Não deu muito certo. Não funcionou. É sempre uma questão. A gente deu bem aqui, a gente expulsou esses holandeses para fora daqui. Tudo se encaixa, né? Porque em 1499 o rei de Portugal proíbe o judaísmo lá em Portugal. Ele não era muito afim de fazer isso, mas como ele queria casar com a filha dos reis da Espanha, e na Espanha eles já estavam perseguindo os judeus há bastante tempo, eles metem uma pressão no Dom Manuel, o Venturoso, para que ele também persiga proíba o judaísmo e persiga os judeus. E aí o cara, ele faz, né? Faz, mas não faz com muita vontade, assim, mas faz. Então, muitos judeus naquela época já estão migrando da Espanha, então de Portugal também migram para Flandres, né? E para lá, para Amsterdã e para Holanda. Então, do que hoje é a Holanda, né? Então, isso. E outra coisa, os primeiros anos do Brasil, os portugueses não colonizaram o Brasil imediatamente, né? A colonização do Brasil, ela se dá 32 anos depois do descobrimento, né? Então, a primeira vila, achei interessante a data aí de Olinda e de Recife, eu não sabia, elas estão muito coladas com a primeira vila brasileira, que é São Vicente, lá no litoral paulista, que é de 1532. Então, nesses primeiros anos, a extração do pau-brasil, por exemplo, ela foi destinada aos cristãos novos, que são esses judeus, né, que lá para 1499, os que não quiseram ser presos, né, então, se converteram ao cristianismo, né, meio que forçadamente. Alguns deles só pro forma, né, só para atender as autoridades, né, e continuavam praticando o judaísmo de maneira escondida. Outros não, né? Outros, por medo, talvez, abandonaram, de fato, o judaísmo. Então, esses cristãos novos é que vão fazer a extração do Brasil e tudo mais, e vão ser, evidentemente, os caras que vão começar a vir colonizar o Brasil também, né? Tem também relatos da visita de inquisidores, né? A visitação, não é uma inquisição, é uma visitação que é feita no Brasil, e aí as pessoas começam a acusar os vizinhos de serem judeus, né? Vai ter as acusações mais bizarras do mundo, assim. Ele limpa a casa na sexta-feira, então ele é judeu, né? Porque ele limpa a casa dele tá limpa na sexta-feira, então ele é judeu. E aí várias outras, tem umas coisas que são absurdas, tem outras que até podem proceder mesmo, que as pessoas continuassem com a sua fé às escondidas, ainda mais no Brasil, né? Tão longe, tão grande, tão distante de um grande centro, assim. Então, com a vinda dos holandeses, pode ser que alguns desses caras também achem espaço, e uma via de mão dupla, né? O cara que está lá na Holanda, de repente, é parente do cara que está aqui no Brasil, né? Com essa ocupação, tu faz um intercâmbio ali, tu faz uma aproximação. Então, essas coisas se encaixam aí deles. Do governo holandês, que eu digo, né? A ideia é que quanto mais miscigenado e quanto mais grupos religiosos tu tiver, tu vai abraçar mais pessoas, tu vai ganhar aliados, né? E tu vai criar conexões comerciais. E fica uma dica aqui pro pessoal, viu? Não sei se vocês sabem. Pessoal que é brasileiro, que tiver sobrenome português, que sejam judeus, novos cristãos, como eles chamavam, né? Judeus convertidos. Se você conseguir provar que a sua família veio de Portugal e era um judeu convertido,
você consegue a cidadania judaica. Judaica não. Você consegue a cidadania portuguesa. Sabia disso, Pedro? Não sabia. Eu estava aqui tentando lembrar, enquanto vocês estavam falando, Porto Alegre é uma cidade com uma colônia judaica muito forte, né? Tem bairros específicos, e eu acho particularmente uma cultura belíssima. Me debruço sobre algumas reflexões rabínicas há um bom tempo, inclusive, e acho muito interessante assim, a forma com que a filosofia de vida adentra na religião e a religião adentra no cotidiano. Então, para mim, é tudo muito fascinante, inclusive não só do judaísmo em si, mas do budismo, das religiões de matriz africana, do cristianismo em si, porque entender religião é entender a sociedade, né? Entender movimentos sociais e comportamentais do ser humano perante o que lhe é apresentado no dia a dia. Então é incrível saber disso e me deixa muito contente também poder ter essas informações aí, porque, alguém vai escutar e vai girar algumas engrenagens, sabe? Isso aí. Então, um grande beijo para todo mundo que é de Olinda e de Recife. Só me tirem uma dúvida aí, gurizada. Cabanagem, sabinada é de Pernambuco? Balaiagem, cabanagem e sabinada. Não, Ivo, me ajuda? A balaiada é de Pernambuco, sabinada é da Bahia e cabanagem é do Pará. Pará, Maranhão. Isso aí, muito obrigado. Muito obrigado. Eu sabia que tinha uma revolta que era pernambucana, né? Então era a balaiagem. Isso aí, show de bola. Isso aí, Hora dos Saldanhas também é cultura brasileira e debate profundo sobre as raízes sociocomportamentais do nosso lindo país, chamado Brasil. Mas aqui é só a cultura. Aqui só isso. Só deixa eu jogar uma água fria aí. Deixa eu jogar uma água fria aí nessa... Tu tá fazendo sopa? Como é que tu vai jogar água dica fria? Aí que eu botei ali, tá meio fria mesmo a água que eu botei. Essa informação que tu deu, porque tem assim, um monte de sobrenome português que a gente tem hoje, um monte de sobrenome comum, que eles podem ter origem judaica em cristãos novos. Mas assim como eles têm, também não tem, né? Porque o Brasil é gigantesco, é enorme, tem uma miscigenação muito grande, tem a questão do escravismo africano e tudo mais. Então, tem muitas pessoas que têm o sobrenome, mas não vão comprovar essa origem e daqui a pouco nem é realmente da origem, é um sobrenome emprestado. Inclusive, os registros, né, eram muito malucos, até em grupos mais puros. Por exemplo, eu tenho um livro sobre colonização açoriana lá na tua cidade, André, tua cidade de nascença, Santo Antônio da Patrulha, e então tu vê os nomes das pessoas. Não é minha cidade. Eu, quando for de volta ao Brasil, eu vou na prefeitura e vou... Aqui tem coragem. Vai reivindicar o que é seu. Vou pedir que me deem a chave da cidade, que é minha. Reivindique o que é seu, André. Tu quer, eu te levo lá. Eu conheço pessoas influentes lá na cidade. Peraí. A minha professora da faculdade era filha do cara do cartório, mas acho que... Não, tô brincando. Deixa eu explicar de novo. Vamos lá, pessoal. Se você tem descendência portuguesa e se a sua descendência portuguesa remonta até uma família de judeus que tiveram que se converter ao cristianismo, à religião católica e abandonar a fé judaica, você pode entrar com um pedido de um passaporte português. Não quer dizer que automaticamente você vai ter. Tanto que parte do processo vai ser que você vai envolver que você leve a sua árvore genealógica e ela tem que ser comprovada pela comunidade judaica em Portugal, tá? Tá. Ok. Show de bola. Tempo. Ivo,
conclua aí com o que você vai falar. Não, eu por estava favor. falando sobre os registros de nascimento, né? E como eles eram, antes do advento da República, eles eram feitos na igreja mesmo, né? E as pessoas, cara, tu vê assim, ó, o pai tem um sobrenome, a mãe tem outro sobrenome, e aí eles têm 3, 4 filhos, e os sobrenomes não são iguais, sabe? Os filhos, assim, pega um sobrenome da mãe, um tá com o sobrenome da mãe, outro tá com o sobrenome do pai, um tá com o sobrenome da mãe e do pai, outro tá com o sobrenome da mãe da mãe, sabe? Tu olha assim, não tem aquela sequência que a gente possa imaginar, todo mundo sobrenomezinho bonitinho, né? E até porque as pessoas também emprestavam sobrenomes, né? Tá? Nós temos, inclusive, na nossa família, uma discussão antiga e que não se resolveu, deve estar se resolvendo lá no céu, que era a minha tia e a minha mãe, que elas discutiam em função do sobrenome delas, né, cara? Era uma loucura aquilo, passaram a vida inteira, 80 anos discutindo a questão do sobrenome delas. Mas do que, Ivo? Uma dizia que era de uma certa origem, a outra dizia que era de outra? Não, a minha mãe, curiosamente, ela não tinha o sobrenome dos irmãos completo, assim, eles são Soares Machado, e a minha mãe era só Soares, ela não tinha o Machado. E a minha mãe defendia porque o Soares Machado era do meu avô, né, do pai dela. O sobrenome dele era Liberato Soares Machado. E ela foi batizada só como Soares, e ela não tinha o Machado. E ela dizia que o Machado, de fato, não era sobrenome dele, que o Machado era um sobrenome emprestado, que ele pegou de alguém, ou que... Eu não sei se ele morou na juventude na casa de um cunhado, uma coisa assim, e emprestou aquele Machado, ou vice-versa, alguém que morou na casa dele, e acabou aquele Machado entrando para a família. No túmulo do meu avô está lá, Liberato Soares Machado, né? Mas a mãe brigava com a minha tia e dizia assim, não, que o papai não era Machado. Esse Machado é emprestado. E aí ficava aquela briga, e a minha tia tinha um orgulho do sobrenome Machado dela e tudo mais. E a minha mãe... Tanto é que os meus irmãos não têm o sobrenome da mãe, não tem o Machado, né? Eles são Soares. Eles têm o sobrenome Soares. Eu já não peguei o sobrenome da mãe, ela resolveu não colocar o sobrenome dela no meu registro. Eu e o meu outro irmão, a gente não tem o sobrenome da mãe, só tem o sobrenome do pai, né? Então, acontece essas coisas, ainda mais no interior do Brasil. Mas era Soares Machado, porque depois a gente fez uma pesquisa aí, encontramos o registro dele e tudo, era Soares Machado de nascimento. Ainda bem que tua avó já morreu, senão ela ia te contestar, porque ela era teimosa, que era um troço, ela ia dizer que tu estava... Aí eu imprimi e ia mostrar para ela. Tu tá com bobeira, isso tudo é bobagem. Falando em temas judaicos, né? Então, hoje, aqui, em 515 a.C., é completada a construção do segundo templo de Jerusalém. Olha, deixa eu contar para vocês que eu entrei num teto agora falando sobre isso. Não sei se veio ao encontro mas essa semana inteira eu passei escutando, eu acho que a gente está num papo de história, né? Escutando podcast sobre cruzadas. Bora. Cara, que tema fascinante, hein? Que tema político, histórico e social fascinante para discussão, e como isso agita tanto, porque são 3 povos em um único lugar clamando por um ponto de encontro sagrado e sem um propósito assim bem estabelecido, né? Não sei, Rota da Seda e etc., mas é um tema incrível, e por isso também já há controvérsias no que eu vou dizer, mas já recomendo também o filme do Ridley Scott, o Cruzadas, ou Kingdom of Heaven, que é um filme incrível, é meio épico, assim, de 2015, que durante muito tempo foi um dos meus filmes favoritos, porque ele trata muito bem esse movimento anglo-francês em investidas ao Oriente de um jeito muito bacana. Então, é um papo maneiro esses, né? Quando começa a estudar cultura religiosa, já parte para a questão histórica, e tudo isso só agrega, né? Falando da a cruzada pela Terra Santa, mas essa é uma de tantas várias, porque a maioria das cruzadas foram dentro da própria Europa, Pedro. Ah, é? Sim, que massa. Entre cristãos, as onde o bicho mais pegou foi entre os próprios
ditos cristãos. Uhum. Essa aqui é... Tem a cruzada dos cátaros, vai ser dirigida contra cristãos. E tem uma das cruzadas que, quando sei lá quem eram os caras franceses, é o povo das cruzadas que estava descendo, chegam nas cidades italianas lá, os caras de Gênova, se eu não me engano, ou de Veneza, não me lembro qual das duas cidades, metem uma pilha violenta em cima dos cruzados para eles atacarem Constantinopla. E eles, que era cristã, né? Que era a capital do Império Bizantino. E os caras, os cruzados conseguem entrar, invadir, saquear e fazer o bicho lá em Constantinopla. E eles nem vão para a Terra Santa. Acabam não indo para a Terra Santa. Vão lá e só fazem o estrago em Constantinopla. E a cruzada dos cátaros, os cátaros eram um grupo de cristãos meio gnósticos, meio ligados a um cristianismo primitivo, assim, nada a ver com a Igreja Católica. Eles eram chamados de homens bons, ou então de os puros, né? E eles andavam aos pares e faziam pregações e tudo mais. E eles tinham um modo de vida bem mais simples, menos pomposo, enfim, umas questões mais místicas em relação à espiritualidade. E isso desagradou a Igreja romana, principalmente porque eles eram muito populares na região lá do Languedoc, a região lá uma região mais ou menos o sul da França, se eu não estou enganado, sul-sudeste da França, que não era totalmente francesa, né? Na realidade, essa região era meio que autônoma em relação ao reino da França. Então, por uma questão de poder, por uma questão, enfim, a Igreja Católica disputando o poder lá e os fiéis, inclusive tinha gente da nobreza que apoiava e aí eles moveram uma cruzada, durou 30 anos a cruzada contra os cátaros, até que eles conseguissem exterminar todo mundo, né? Uhum. Matar todos os cátaros, que eram cristãos. E inclusive tem uma coisa chocante, que o comandante militar lá, o nobre, o bispo manda ele atacar uma determinada cidade. E aí o nobre comandante lá dos cavaleiros, ele diz assim, tá, mas como é que nós vamos saber quem é cátaro e quem é católico, né? Como é que nós vamos fazer isso? Daí o bispo... Eles não tem como distinguir. Mata todo mundo que Deus separa lá em cima. E aí os caras vão e massacram a cidade, assim, e massacram todo mundo, numa barbárie, numa violência. Inclusive a Inquisição também, ela tem as suas... Ela começa a partir dessa cruzada contra os cátaros. E é isso aí, mais uma que eu aprendi hoje. O André está fazendo pesquisas neste momento. Ele está fazendo pesquisa. Saber. Porque quando ele fica com essa carinha não dá séria, tempo, assim... não dá tempo. É que história é essa que tu falou é muito mais complexa, mas é bem isso. Foi uma treta de vingança aí. Uma vingança pessoal, porque era o mercador que instigou, botou... Depois eu vou mandar o vídeo do Enrico Dandolo, que é em Veneza, que é o cara que bota a pilha para essa cruzada de Constantinopla. Tem um vídeo... tô ligado. Tá legal. Eu lembrava essa história, eu estava vendo, eu estava tentando mandar antes para vocês. Acho que o Pedro não vai conseguir, ele não vai entrar mais. Eu peço para ele depois, uma hora que ele tiver para fazer o encerramento. Mas é pena que esse negócio, o Pedro sempre tem um bate-papo legal com ele. Quando tu desce do ônibus, eu já te pego ali, né? Pô, na hora do almoço, deu no jornal... Amanhã a Petrobras vai subir o preço dos combustíveis nas refinarias. Amanhã. Cara, cheguei no posto, a gasolina já estava lá. E os caras disseram assim, ó, todo mundo subiu antes. Os caras são os filhos da puta, cara. Teve posto que de manhã estava um preço, de tarde estava outro. Sendo que o preço na refinaria só subiu no dia seguinte. Mas os pau no cu sabem que vai subir, ele já mete o aumento em cima para ganhar uma mais-valia ali. Ainda falei pro guri do posto, o teu salário ele não aumenta, né? Esse filho da puta do dono do posto aí. Os caras são muito cretinos, cara. Já paguei 7 conto na gasolina. Não, é ridículo. Tem essas também, e né? Tudo. Minha sopa hoje não tem cenoura, né? Porque a Cláudia foi lá
Tá R$ 13 o quilo da cenoura. Ela disse, não vou comprar cenoura a esse preço. Mas vai explodir tudo. O cara da Fundação Getúlio Vargas disse que não tem jeito. Ó. A inflação vai explodir no Brasil. Vamos se fuder. Não, por isso que eu te digo, cara, eu queria comprar passagem já naquela semana, porque eu sabia que a coisa ia... Porque se o dono do posto de gasolina faz isso, imagina o cara da companhia aérea. Eles já compram. E é o seguinte, né, cara? Tu sabe que muitas dessas companhias aéreas, eles já compram no mercado futuro, né? Tu sabe disso, né? O cara compra, ele já faz um contrato esperando que vá subir o combustível, e aí fala, ó, eu fecho um contrato até tanto, entendeu? E quando chega essa data, tu vai ter que me vender, mas ele já está comprometido com essa venda. Então, ninguém quer perder dinheiro, né? Mas todo mundo quer, quanto mais puder ganhar em cima, ganha. Porque não é só aquela coisa da bomba, né, que sobe. Tu sobe ali na bomba, mas tudo que está relacionado, que tem que ter transporte, vai subir. Então, um babaca que tá... Não, que eu acho que é sacanagem dos caras, porque assim, ó, nenhum outro tipo de comércio é assim, sabe? O cara que compra, que vende roupa, que vende comida e tudo mais, ele não sabe se vai subir o preço que ele vai comprar do fornecedor dele, tu entendeu? Ele só vai reajustar o preço pro consumidor dele quando ele comprar mais caro do fornecedor. E esses caras são malandros, porque ele já sabe que o fornecedor vai vender para ele mais caro, só que ele comprou mais barato. Ele comprou mais barato e ele está aplicando para o consumidor dele. Antes dele comprar mais caro, ele já está aplicando mais caro. Aí ele ganha uma mais-valia aí violenta nisso, né? Aqui tem essa coisa, né? O governo, ele não quer... Não é a primeira vez que se vem o debate do preço do combustível e o governo ele não quer se meter no preço do combustível. Mas o que é uma coisa que não acontece aqui é que em situações em que se aumenta o preço por uma questão, uma inflação de demanda. Não fazem inflação de demanda aqui. Existe inflação porque os preços, o reajuste dos preços das commodities, mas não uma inflação de demanda porque agora o pessoal vai começar a comprar mais e eu vou subir o preço, entendeu? Como, por exemplo, na época de furacão, se vem um furacão, cara, mas ninguém vai subir o preço. E o pessoal vai estar fazendo fila no posto para abastecer o carro, porque o que tu vai precisar de combustível para o teu gerador, né? O preço não sobe. O preço, por isso que é idiotice aqui mais do que em qualquer outro lugar. Quando começou a pandemia, o pessoal ia estocar papel higiênico. Cara, não vai subir. Não existe essa especulação do preço por causa de uma demanda de emergência. Isso aqui não acontece. Aí sim, se tu fizer isso, aí tu tem problema. Aí o governo se mete. Não, mas eu acho que não é nem pela questão do preço. O pessoal entra numa questão apocalíptica. Acha que vai ficar trancado não sei quanto tempo e não vai conseguir cagar. Aí não vai conseguir se limpar quando cagar. E aí compra mais do que precisa, né? Porque também tem uma coisa de egoísmo das pessoas no sentido de vou garantir o meu porque depois vai faltar. Eu acho que não é nem pelo preço, as pessoas acham que vai faltar, né? Ou que não vai poder ir comprar depois. Isso é imbecilidade. Mas vamos falar de uma situação real. Quando vai ter o furacão, tem alerta de furacão. Então, tu tem que ter as tuas coisas estocadas, tu tem que ter uma quantidade específica de água, tu tem que ter arroz, tu tem que ter vela, tu tem que ter bateria. E tu tem que ter combustível, porque tu vai precisar de combustível. Essas coisas, o preço não sobe, porque, a galera tá vindo que nem doida aqui comprar coisa. Não vai subir, não vai subir. Tu pode ter certeza, pode ficar tranquilo, entendeu? Claro, vão reajustar agora, já reajustaram ontem o preço, entendeu? Mas... Porque o barril subiu, né? Sim, mas não tem essa filha da putagem que é complicado, né, cara? Porra. Mas, então é isso. Comentários da semana passada. Os nossos ouvintes aí. A próxima vez que a gente for tirar férias, o pessoal tem que pedir dicas de férias. Falaram assim, fizeram um comentário. Se a casa realmente foi detetizada antes, os bichos estão saindo da casa, é por isso que vocês viram muita barata. 2 meses, cara. Que ouviu e mandou esse comentário. 2 meses. Se tu detetiza, os bichos vão aparecer tudo morto.
morto. A Cláudia me falou, eu vi umas 4 ou 5 baratas, né? Além daquela eu matei umas 2 e além daquela que a guria abriu a cristaleira e saiu na cara dela, e eu fui lá matar também. Mas eu tinha notícia de umas 4, 5 baratas, né? Mas porque elas faziam uma gritaria toda vez que aparecia uma barata. A Cláudia disse que matou 10. A Cláudia matou 10. 10? O Vitor disse que matou uma. Eu matei umas 4. Tu entendeu? Então, já faz aí, já são 16 baratas no mínimo. Já é fora do comum, né, cara? Outra Porra. coisa, falei pra dona... Marimbondo dentro da casa, velho. Ah, não, isso aí Mas não tu iam aluga uma dar. casa Isso com não iam dar. marimbondo, cara. E se aí os primeiros que morrem? Os primeiros que morrem. Barata até ganha, aguenta um pouquinho mais, mas os marimbondos não iam aguentar. Ou podiam vir de pode ter vindo de fora, né? Outro erro. Chamei a dona, falei com a dona, falei com a caseira. E esse aqui tá certo. Devia ter mandado por e-mail ou mensagem, pra ficar gravado, entendeu? Depois jogar na cara da mulher. Porque avisei a caseira que tava com problema assim, assim, assado. Não, Tem que pegar e mandar um e-mail, ó, fulana, aconteceu isso. entendeu? Aí tu tem prova, tu Eu tem a avisei data. porque ela foi lá. Hã? Eu avisei porque ela foi lá. E daí ela estava conversando, daí a gente já contou, relatou tudo o que estava acontecendo ali, né? Tudo não, a gente falou só da luz ali, no caso. Até porque essas coisas de cama quebrada, de barata e tudo mais, isso aí foi direto na reclamação. Mas eu avisei para a caseira que foi feito um conserto emergencial para voltar à luz, mas que a dona ela tinha que ser avisada para providenciar o conserto, né? Enfim. Mas vamos lá. O que mais que disseram aí? Não, era esses comentários. Não, o que eu tô comentários dizendo, a comentários casa não é positivos ruim. a respeito da nossa abordagem, conflito, obrigado. Não, nenhuma reclamação a respeito, só elogios. Agora, infelizmente, ninguém ainda se ofereceu para comprar o teu. Ai, meu Premiere. teu Premiere. Ai, caramba, velho. E eu vou te dizer que é um sofrimento, porque essa semana teve Grenal, e aí o Inter jogou muito bem, dominou o Grêmio, ganhou só de 1-0, podia, né? Achei que a capacidade ofensiva do Inter ainda é muito fraca, mas jogou, parecia outro time jogando. Isso dá uma luzinha, né? Dá uma alegria. Disse, bom, quer dizer que agora o time vai se acertar, então vai valer a pena eu ver o meu Premier, né? Não vou sofrer tanto daqui para frente, vai entrar no caminho certo. Aí hoje foi jogar com lanterna do campeonato, cara. Uma bosta, ainda deu na TV aberta ainda, né? Quer dizer, não precisei nem usar o Premier. Deu na TV aberta. Uma bosta de um jogo. Daí eu fico pensando, estou pagando 2 Premier para ver esse jogo que eu não vou ver, né? Não vou ver isso aí, que eu passo raiva. Eu pago para sofrer. E aí, justo naquele dia, a gente estava falando, né? Da violência no futebol e coisa e tal. A gente estava gravando e teve dois times do México se encontraram, cara, e teve uma batalha campal, cara. Cara, foi um negócio bizarro. Aí, olha só, aí a gente falando das punições, né? Dessas coisas que acontecem no futebol, da violência. Um deles, né? O que teve a torcida que mais agrediu os outros, ele vai ter que jogar por 1 ano sem público em casa. Os donos vão ter que vender a franquia como punição. O outro time vai ficar 6 meses também sem público, sem mando de campo. E a diretoria do clube está banida por 5 anos de poder participar na diretoria do time, entendeu? A equipe vai poder jogar em outro estado, mas se for fazer o jogo em casa, vão ter que... Bom, isso é responsabilidade do time, né? Vão ter que fazer uma área de segurança de 3 quilômetros em volta do estádio. Daquilo que a gente falava do ônibus, né? Mas está fora do estádio. Então essa é a punição, cara. Tu vai ter certo, sabe? Eu acho assim, rebaixa, porque o rebaixamento envolve custo, né? Envolve dinheiro. O time perde dinheiro, né? Então rebaixa. Então, quer dizer, assim, porque o torcedor ele é movido a quê? O seu time está jogando bem, está jogando em alto nível, em altas competições. Então, se tu vai fazer o teu time ser rebaixado de divisão, sabe? O cara pensa 2 vezes antes de fazer qualquer ato estúpido. Então tá, tu cometeu ato de violência e agora o teu time, toda a tua torcida
vai ter que penar uma segunda, uma terceira divisão, um rebaixamento. Ponto. Nesse caso, eles não tiveram rebaixamento, né? Eles não foram Não, eu rebaixados. sei. Mas, olha só, outra punição. Membros de torcida organizada estão proibidos de ir no estádio por 3 anos, tá? E 1 ano como visitantes. 1 ano como visitante e 3 anos no seu estádio. Não é o contrário? Não, vamos lá. Eles estão... Cara, eles não vão ter público. Não vão ter público por 1 ano. 1 ano inteiro. Toda vez que eles tiverem jogo, portão fechado. Ninguém vai entrar no estádio, tá? Ninguém vai entrar no estádio e ninguém vai poder estar numa área de raio, um raio de 3 quilômetros em volta do estádio. Nem burburinho na frente, nem telão. Nada. Sei. Tá? Por 1 ano. Nesse 1 ano também, as torcidas... E daí o time vai jogar em outro lugar. A torcida organizada está proibida de ir nos outros estádios. Tá certo. Por 1 ano. E no estádio, depois de 1 ano, quando reabrir, por mais 2 anos, não vai poder ter torcida organizada. Vai ter público, tá certo. mas não vai ter torcida organizada. Tá certo. E a diretoria não vai poder... Essa diretoria tem que ser debandada e o pessoal da diretoria atual está banida por 5 anos. Tá? Aí tem que ser assim, né, cara? Você tem que ter essas medidas. Porque aí sim tu vai realmente coibir a violência. Isso que a gente nem comentou da outra semana, que a gente está no período de janela, né? Nós estamos na janela. É o período dos candidatos poderem mudar de partido sem perder os cargos que já ocupam. Agora, tem aquela questão, né? Filhos, parentes diretos de alguém que está num cargo executivo não podem se candidatar para cargos executivos, né? Só legislativo. Sabia disso? Estamos na janela partidária. Estamos na janela partidária. Essa janela vai, né, até 1º de abril. Aí, no dia 2 de abril, é a data para que cargos executivos, no caso, né, presidente, governadores e prefeitos renunciem caso pretendam concorrer a outros cargos. A candidatura à reeleição não exige a renúncia. E aí, acho que essa vai ser a data crucial aqui, que a gente vai saber realmente quem vai ser os cabeças de chapa para a corrida presidencial, né? O presidente do Senado já abriu mão de concorrer. Vai concorrer ao Senado, ele não vai concorrer a presidente, porque ele já viu que era uma coisa inglória, depois ele ficava sem mandato, né? Ele não é burro. Quem que é o presidente do Senado? Rodrigo Pacheco. Ok. Ele estava cotado para ser candidato à presidência, né? Mas como a coisa está... Aonde? Como a coisa está... Sério isso? Hã? Sério. Sério isso? Sim, não. Cotado para ser candidato, não para ser presidente. Que partido? O partido dele lá, que eu não me lembro qual é o partido dele, é o Democratas, eu acho. Ok. Não sei se ele é do Democratas. Rapaz, e o desgraça esse aí? Quem? Não tenho a aspiração de agradar a todos. O pessoal tá bem contente aí com a energia elétrica depois que privatizou no Rio Grande do Sul, né? Que maravilha, Melhorou. né? É uma beleza. É uma maravilha. Essa serviço público é uma bosta, né? Servidor público é uma bosta, serviço público é uma merda. Tem que privatizar, né? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Privatizaram aí a eletricidade no Rio Grande do Sul. E aí? Tá show de bola agora, né? Aí eles pagam menos para os técnicos especializados, aí os caras montam uma empresa, os caras montam outra coisa, vão fazer outra coisa da vida, porque o salário não compensa na empresa privatizada, e aí o serviço da empresa privatizada cai lá para baixo, e os caras não... As pessoas tentam ligar, não são atendidas, tem gente que está sem luz há um tempão. Beleza. Parabéns para Eduardo Leite e para todo mundo que acredita nessa cantileira neoliberal aí. Vai reclamar para quem, né? Tudo bem. Privatiza que é bom. E querem privatizar a Corsan, que é a companhia de água, né, de saneamento. E a mesma que comprou a energia elétrica quer comprar de saneamento também, né? É a mesma Equatorial.
que um dos sócios é o Lerman, um dos caras mais ricos, o cara da Ambev lá, né? O cara mais rico do Brasil aí, é um dos sócios dessa porra aí. Ah, tá explicado. Beleza? Tá bom pra ti? E a Corsã que é uma companhia que dá lucro de volta para o Estado, né? Não é uma companhia deficitária. Olha, mas ainda bem que ele vai embora. Tomara que não se reeleja, porque daqui a pouco, meu amigo, ele vai estar privatizando até a polícia, ele vai estar privatizando se ele puder. Já está tentando privatizar o ensino público? Exatamente. Eles estão fazendo os negócios no Estado aí. Ele trouxe uma secretária de Educação, né, já com essa linha, né? Com essa linha. Então, por ele privatiza tudo, né? Tem um Estado extremamente mínimo. Essa é a visão neoliberal, né? Estado mínimo, e é uma visão cômoda para quem tem dinheiro, né? Para quem é de classe média alta, beleza, porque daí eu pago todos os serviços, eu não utilizo nenhum equipamento estatal, quer dizer, não utilizo entre aspas, né? Se eu tiver que fazer um tratamento de câncer severo, se eu tiver um monte de coisa para fazer, quem vai cobrir é o SUS, tá? Então, estava vendo um comentário de um médico que trabalha num hospital público, né? E aí diz que foi ligaram para ele de madrugada, de um hospital, o hospital mais chique da cidade, né? De uma rede particular, um hospital de alto padrão da rede particular, e aí tinha uma grávida que estava com um problema sério lá, que teve que tomar uma medicação, mas o plano de saúde dela não cobria todas as questões do tratamento e da internação que ela precisaria. E aí pediram vaga para ele no hospital público, no hospital do SUS, para ela poder continuar tomando a medicação, né? Então, e o cara faz essa discussão, né? Para ver como o SUS ele é importante, porque ele atende a todo mundo. E aí tu tem uma lógica de que o SUS é ruim e é bom quando eu pago um plano privado, mas depende da quantidade de grana que eu tenho para pagar um plano privado, entendeu? Depende do meu dinheiro. O privado vai ser bom dependendo da quantidade de dinheiro que eu tenho para gastar nisso, tá? E a gente vive aqui no nosso país uma esquizofrenia social nesse sentido, né? A gente se acha bom quando a gente paga a educação privada, quando a gente paga a saúde privada, quando a gente paga plano de aposentadoria privado, quando a gente paga a segurança privada, e a gente acha que a gente não tem que pagar imposto, que a carga de impostos é muito alta, né? Mas aí tu esquece toda, e isso é uma coisa excludente, né? Bom, se eu estou ganhando muito bem, se eu tenho uma condição de vida muito boa, beleza, eu pago todos esses serviços que o Estado deveria me fornecer, eu pago do meu bolso, e não quero pagar imposto. Mas tem toda uma outra parcela da população, aliás, enorme, que depende do serviço público. E aí, quando o governante chega a um posto de comando com essa mentalidade, ele quer aplicar isso, porque ele acha que isso é bom para todo mundo. Na verdade, não. Isso é bom para uma parcela mínima da sociedade, que não vai precisar utilizar. E depende, né? Porque até o rico precisa usar, até quem é classe média alta. É para a parcela que é dona dessas companhias. É para a parcela que é dona. Dona da companhia. Privado, do hospital privado, do colégio privado. Esse pessoal assim que é aí. Então, e tem serviços e serviços, né? Tem serviço e serviço. Tem serviço que tu pode ser opcional, né? Então, eu posso botar meu filho na escola pública, mas posso botar ele na escola particular, porque eu tenho os dois serviços. Isso é opcional. Agora, geração de energia, saneamento básico, isso não é opcional. Não tem opção. Eu não tenho opção de o meu fornecimento de luz ser de uma companhia privada ou de uma companhia estatal. Então, quando eu coloco essa condição para todo mundo, aumenta a tarifa para todo mundo e diminui a qualidade do serviço, da prestação de serviço, aí, pelo amor de Deus, né? Aí vai fazer que nem um governador que teve aí, privatizou uma parte da telefonia e, quando saiu do governo, foi trabalhar na empresa que comprou, né? Ganhou um cargo na diretoria, ganhando um alto salário, e trabalhou na empresa que comprou a empresa que ele privatizou, que ele vendeu. Além de tudo, é imoral, né? Opa! Imoral isso aí. São essas questões colocadas. Um exemplo ou um fato verídico? É um fato verídico. Puta merda. É um fato verídico? Quer que eu dê o nome?
Não deram o nome. Nome e partido? Podia ser também. Imagina, mas isso acontece no pessoal. Eu não vou dar o nome dele, só vou dizer que ele era jornalista e que ele foi conhecido nacionalmente num episódio trágico que aconteceu na história do Brasil. Ele era porta-voz do governo, logo depois da redemocratização, que alguém ficou muito doente e ele dava boletim diário da saúde desta pessoa, em qual a nação brasileira toda botava suas esperanças com o fim da ditadura. Depois desse fato, depois de um tempo, este jornalista virou governador do estado do Rio Grande do Sul, alguns anos depois, né? E aí ele fez essa pataquada. Aqui tem coragem. Ele fez essa pataquada, ele privatizou a empresa de telefonia e quando saiu do governo foi trabalhar na empresa que comprou a empresa que ele privatizou, né? Então isso Mas isso só acontece na política, né? Porque, por exemplo, imagina se um juiz ele investiga, ele julga todo um esquema de corrupção, quebra todas as companhias, deixa mais de 150 mil pessoas desempregadas, né? Imagina se ele vai trabalhar para as companhias que administram a massa falida dessas empresas. Aí sim seria uma coisa absurda, né? Não, no judiciário não tem isso. No judiciário aí seria muita cretinice. Né? Ou impedir a candidatura de um candidato e aí trabalhar e ser ministro do que ganhou, né? Porque ele impediu a candidatura do outro. Não, isso só na política, no judiciário não tem. Não, e aí voltando, fazendo um paralelo, a decisão judicial contra o time de futebol no México é mais severa do que muito caso do que a gente recém falou. Porque tu colocar toda a direção técnica 5 anos banida, entendeu? Os donos vão ter que vender a franquia né? Ou seja, tu vende a franquia, mas a direção técnica, a diretiva do clube segue a mesma. Não, amigão, vaza também, entendeu? Tinha que ter uma lei aqui se chama gardening, tu sair de uma posição, tu não pode sair dessa posição para um outro trabalho que vai colocar, que é completamente um conflito de interesse e falta de ética, entendeu? Uma coisa que, não, tu é juiz, não vai poder abandonar esse cargo para um cargo eletivo por um período de 3 anos, 1 ano, sei lá, cara. Sim. Ou o contrário. Exato, porque é um servidor público. Tem uma questão aí no sistema financeiro, né? O cara que trabalha no Banco Central, ele não pode entrar num banco privado durante não sei quanto tempo para que ele não leve informação privilegiada, né? Porque ele não tem uma concorrência desleal em relação às coisas. E deveria ter essas cláusulas de barreira aí para vários. Mas enquanto não tem, a gente vai aqui chulhando. Amiguinhos. Está no ar, deixa eu só falar, está no ar uma propaganda de um partido. E não é esse partido em si, porque sempre tem isso, sabe? O cara vem para a televisão e faz a propaganda. Eu sou o presidente nacional do partido X. Você que vai se candidatar nas eleições de 2022, venha nos conhecer, venha para o nosso partido e não sei o que. Cara, é o próprio partido de aluguel, né? Legenda de aluguel, Partido Fisiologista Nacional, né? PFN, Partido Fisiologista Nacional. Estou dando um exemplo, tem vários partidos assim. Busca-se candidato. Há vagas. Tem vários partidos que depois compõem a tal da merda do Centrão, né? Que depois ninguém consegue governar, né? E o problema é que as pessoas odeiam o tal do Centrão, mas as pessoas votam em candidatos desses partidos, de partido totalmente sem compromisso com nada, com ideologia, com programa, com nada. Eu vou na TV e convido. Você tem potencial, você quer ser candidato? Não, ele nem pensa. Você que quer ser candidato. Não, você que vai se candidatar, venha para o nosso partido. Ou seja, eu estou te alugando um espaço para ti fazer. Você que é um merda, que é um bosta, que vai fazer merda na política, venha fazer merda no nosso partido, que é o partido puxa-saco, bajulador
que vai bajular o governo, não interessa qual seja ele o eleito, em troca de cargos e de vantagens, e nós vamos combater a corrupção juntos. Vou fazer um segmento aqui novo, hein? Vai se chamar... Vai dar merda. Vai dar merda isso, ó. É um novo segmento aqui. Vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. Olha só. Vamos fazer uma coisa, né? Os caras... É que eu não fiz antes, que eu devia ter feito. Então, vou dar um exemplo. Ontem tomou posse o do Não, Chile, né? não é esse. Do Chile é o cara mais novo. Na Guatemala, os caras tiveram um cara que era um ex-palhaço. Na Itália, eles têm um membro do parlamento também que era um ex-palhaço. A Ucrânia elegeu um ex-humorista. O que todas as pessoas têm em comum? Discurso. Vamos mudar isso que está aí e vamos ir contra a corrupção. Mentira! E agora, num lugar assim, extremamente tranquilo, assim, que não tem conflito nenhum, que tá num lugar assim, cercado só de gente boa. O novo presidente da Coreia do Sul é um ex-juiz do mesmo estilo de um ex-juiz que o Brasil teve, com toda essa história de combate à corrupção. Foi ele o responsável pela queda de quem lhe sucedeu agora, né, mas a presidenta anterior ao Moon Jae-in, né? Foi ele que fez ela cair. E aí, entrei para a política e nas próximas eleições, não as seguintes, as próximas eleições para presidente, esse amigo se elege sem experiência, sendo um juiz com o discurso de vamos acabar com a corrupção. É só fazer uma coisa, vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda. O pessoal tem que... Eu acho que aqui no Brasil nós podíamos seguir essa linha aí e fazer o PPF, o Partido do Porta dos Fundos, né? Aposto que o do Vivier seria melhor presidente do que muitos que tem por aí. E o Flávio Porchat seria um baita ministro da cultura, melhor do que muito cara que tem por aí. Podia ser ministro até da economia. Podia ter. Porque, amigo, olha só. Tomara que eu esteja errado, mas acho que a Coreia do Sul não era um bom momento para ir nessa pauta, viu? Vamos ver. Mano, começa que ele já vai acabar com o Ministério da Mulher. Não precisa Ministério da Mulher porque não existe discriminação contra a mulher na Coreia do Sul. Então não precisa ter o Ministério da Mulher e da Família. Então, já vamos bem. Começamos bem, né? País desenvolvido é outra coisa. Bom, mas para ter Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, como a gente tem aqui, não precisa ter Ministério. É melhor fechar, né? Não, fecha essa bosta. Ministério. Então tá, vamos fechar aqui também. Vamos encerrar por hoje. Vamos. Amiguinhos, o Pedro, muito obrigado por ter vindo. Então tá. Obrigado, pessoal, pela audiência. Obrigado, Pedro, aí. Volte sempre. Sempre uma baita de uma contribuição a tua presença aí, Pedro. André, um abraço. Até a próxima Hora do Saldanha. Falou. Um abraço. Tchau, tchau. Tá, e depois eu vou te mandar esse vídeo, cara, que tá bem legal. Tá em inglês, mas ele tem legenda. Tu vai acabar entendendo. O cara conta a história das estátuas que ele roubou na cruzada, que ele trouxe de volta para a Itália. Falou? Boa semana. Falou. O cara tá... Obrigado, igualmente. Porra. Vou escolher o filme e te aviso, tá? Escolhe lá. Falou. Beijo na Cláudia. Abraço. Tá bom. Tchau.